Vamos orar, meus irmãos? Oremos. Pai, nós queremos te agradecer por mais essa oportunidade que nós temos de refletir na tua palavra. Mais uma vez, neste domingo, vamos abrir a tua palavra e queremos escutar a tua voz, ó Deus. Queremos escutar o teu evangelho. Queremos ser impactados pela tua bondade, pela tua graça e pela tua misericórdia, Senhor. Então nós te pedimos que, em nome de Jesus, o Senhor derrame em nós o teu amor e que nós possamos compreender, Senhor, compreender aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Muito bem. Bom, como vocês sabem, antes de mais nada, boa noite. Boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Muito bom ver a igreja cheia num domingo à noite, né? Ainda mais um domingo frio à noite, não é? Frio. Então, ou não está tão frio assim? Está mais ou menos frio? Está frio? Está frio, então. Está frio. Como vocês sabem, nós estamos estudando o Evangelho de Marcos e nós estamos rompendo aqui a parte do discurso de Jesus sobre o discipulado. A partir do capítulo de número 8 até o capítulo de número 10, Jesus vai dar diversas diretrizes, ou melhor, ele ensinará aos seus discípulos os princípios e os valores do reino de Deus. Então, o que está acontecendo do capítulo 8 até o capítulo de número 10 é que Jesus está, de maneira intencional, ensinando os discípulos os valores e os princípios do reino de Deus. Hoje pela manhã, nós começamos a falar sobre algo que muitas vezes está no nosso coração, mas nós não conseguimos identificar. E talvez esse seja o grande poder do Evangelho. O Evangelho, ele tem o poder de nos desnudar, de nos mostrar quem realmente somos, como realmente pensamos, o que realmente nós desejamos. Porque muitas vezes nós somos especialistas em camuflar os nossos desejos, camuflar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Nós camuflamos, nós escondemos, porque a maioria das vezes nós não queremos ter contato com eles. No entanto, quando entra o Evangelho, quando o Evangelho chega, ele vem e transforma tudo e a todos. Ele muda as nossas vidas. Hoje pela manhã, eu comecei citando uma parte do livro do Larry Crabb, que diz o seguinte: acabei de perceber em mim um exemplo claro de uma tendência covarde. Esse exemplo faz cair uma ficha gigantesca em mim, com uma clareza incômoda. Observo que minha tendência covarde à autoproteção revela, com mais intensidade assustadora, que me sentir bem é mais importante para mim que amar bem. Me sentir bem, ou seja, olhar para o seu próprio umbigo e pensar, eu estou satisfeito, é mais importante do que eu amar. E lógico que o Larry Crabb aqui fala não do auto-amor, mas ele está falando do amor ao próximo. E ele termina dizendo, somos viciados em nós mesmos. Somos viciados em nós mesmos. Nós queremos... outro autor muito importante da teologia cristã, o Eugene Peterson, ele diz que existe uma trindade satânica. E é muito forte essa imagem que ele faz no livro dele. Uma trindade satânica. Que seriam os meus santos desejos, as minhas santas necessidades e as minhas santas vontades. Necessidades, vontades e desejos nos colocam nesse vício de nós mesmos. Eu sou mais importante do que qualquer outra pessoa. Eu sou mais importante. A minha felicidade está acima de qualquer coisa. E por isso, então, que nós olhamos para a nossa sociedade, para a nossa cultura, e nós percebemos as deformidades que existem. Em todas as áreas.
dentro dos relacionamentos interpessoais, assim como, por exemplo, como na política. Como um político brasileiro que ganha muito bem é capaz de roubar o dinheiro dos impostos que é para ajudar os mais necessitados, os mais frágeis, aqueles que não têm as mesmas condições que nós temos. Por isso nós pagamos os nossos impostos. Para que de alguma forma exista o quê? Justiça no nosso país. No entanto, aqueles que governam o nosso país têm a capacidade de olhar para as suas santas vontades, desejos e necessidades, e eles suplantam, eles pisam, eles oprimem aqueles outros. Para quê? Para o seu próprio benefício. Nós olhamos os nossos políticos e é fácil da gente falar isso, né? No entanto, e nós? E nós? Quantas vezes eu e você temos essa mesma atitude? A mesma atitude de pisar no outro, de suplantar o outro, de oprimir o outro, simplesmente para realizar ou para nutrir a nossa vaidade. Para nutrir a nossa vaidade. Quantas vezes nós exploramos, quantas vezes nós pisamos, quantas vezes nós insultamos, quantas vezes nós humilhamos aqueles que estão ao nosso lado simplesmente para suprir as nossas necessidades. Hoje pela manhã nós começamos a olhar o Evangelho de Marcos no final do capítulo de número 9, e hoje pela noite eu espero terminar o capítulo de número 9. Então a gente começou a olhar alguns pontos que nos mostram essa realidade, como a gente enfrenta, como a gente caminha para a excelência, uma vida excelente, uma vida que glorifica a Deus, diante desse vício que nós não conseguimos controlar. Como nós controlamos esse vício do amor próprio, da autoproteção, da autopreservação, que praticamente é um instinto nosso? Diante disso, nós começamos da seguinte forma: o caminho para a verdadeira excelência passa pela obediência à vontade de Deus. E nós olhamos a tensão que existe entre a vontade soberana de Deus, e a nossa vontade, os nossos desejos. Então, se você olhar o capítulo, se você hoje for no nosso podcast, não sei se hoje, mas pelo menos amanhã, a nossa reflexão da manhã vai estar lá nas nossas redes sociais, e você pode perceber o que nós trabalhamos. Quando você tem essa tensão, o que você faz? Uma das sugestões é: você tem treinado o seu coração a obedecer à direção de Deus para estar no centro da sua vontade? Da vontade dele? Você tem treinado o seu coração? Porque estar no centro da vontade de Deus não é algo tão simples. Deixa eu dizer para vocês, estar no centro da vontade de Deus não se resolve com uma oração. Como muitas vezes nós fazemos. Nós ajoelhamos, fechamos nossos olhos, franzimos a nossa testa e dizemos: Senhor, eu quero estar no centro da tua vontade. E depois nós nos levantamos e vivemos nossas vidas. Viver no centro da vontade de Deus é algo intencional. É pesquisar, olhar, buscar os conselhos do Senhor o tempo todo. É estar disposto a ouvir as respostas que nós não queremos ouvir. É ter coragem de ser confrontado nos lugares ou nas áreas que nós precisamos de fato mudar. Diante disso, quando algo não faz sentido, você ora e com reverência faz as perguntas necessárias ou teme as respostas que você pode receber? Quantas vezes nós chegamos diante de Deus, não com perguntas sinceras, mas com respostas prontas? Nós falamos, nós exaltamos a soberania de Deus, nós dizemos que nós acabamos de cantar, tu és bom, e sempre está comigo, sempre está comigo.
Mas será que de fato essa música é algo real na nossa espiritualidade, na nossa vivência? Você sabe que eu tenho pensado sobre as músicas que nós temos tocado na nossa igreja, em todos os âmbitos, nos 2 cultos. Tanto no culto, porque todas as músicas que nós cantamos na nossa igreja, elas passam pelos pastores, elas são selecionadas, elas são teologicamente analisadas. No entanto, a minha preocupação não é com a qualidade da letra hoje. A minha preocupação é que, ao cantarmos isso diante do Deus Todo-Poderoso, nós estamos cantando uma verdade ou falando de sentimentos e de vontades que não se realizam. As nossas músicas, o nosso canto, a nossa... Porque isso não é adoração, mas a gente chama, né? Essa nossa adoração, entre aspas, ela é mais concreta ou ela é uma fantasia, um desejo muito distante, que é despertado. Esse desejo, ele é despertado quando você adentra por aquela porta. Daí quando você entra por aquela porta, parece que você entrou em outra dimensão. Agora aqui eu vou falar com Deus. E nós temos uma visão completamente tacanha de achar que Deus está nesse recinto aqui somente. Quase que mística. Diria eu, quase que pagã. Um cristão reformado que vem à igreja com o intuito de pensar, eu vou ali encontrar Deus, é uma característica pagã. Porque alguém que é comprometido com a palavra de Deus, sabe que Deus o acompanha em todo lugar que ele vai. Sabe que, na verdade, ele encontra Deus em todo e em qualquer lugar, como nós vimos hoje no manifesto de Paulo em Romanos, sobre a indesculpabilidade do homem diante da criação de Deus. Sendo assim, nós caminhamos para o segundo ponto. O caminho para a verdadeira excelência, para a verdadeira adoração, para viver de maneira excelente como discípulo de Cristo Jesus, que glorifica a Ele, é servir aos outros com gratidão, inspirada pelo Evangelho. Então, uma das marcas mais importantes da comunidade cristã é o serviço ao próximo. É o serviço ao próximo. Se tem uma coisa que a comunidade cristã foi chamada a fazer, e deixa eu arrumar aqui a minha fala, se tem uma coisa que qualquer cristão foi chamado a fazer, é servir ao seu próximo. É servir ao seu próximo. Não, nós não fomos chamados para sermos vitoriosos. Desculpa, eu sei que talvez você venha de uma tradição onde na sua tradição religiosa, mais religiosa do que bíblica, você é chamado para ser vitorioso. Vitorioso. Então você vai pisar nas cabeças dos gigantes. Não é assim que nós ouvimos por aí? É ou não é? Nós vamos derrubar as muralhas. Nós vamos saltar os muros. E como dizia uma música que o pastor Guilherme adora, se Deus não abrir o mar, Ele vai me fazer andar por sobre as águas. Se Deus não abrir o mar, então vou meter o pé na água e Ele vai fazer. Ele vai fazer, porque eu determino. Eu determino a minha vitória. Você precisa, então, ter uma palavra de fé. Uma palavra de fé.
determino a minha vitória e preciso ter uma palavra de fé. No entanto, você não olha isso nas Sagradas Escrituras. Você pode procurar, e realmente, alguns textos você vai encontrar, mas alguns textos. Mas quando você olha para o Evangelho de Cristo Jesus, você vai encontrar um desafio muito mais, diria eu, muito mais poderoso do que andar sobre as águas. Andar sobre as águas é muito mais fácil do que servir ao próximo. Andar sobre as águas é muito mais fácil do que servir ao próximo. Pode perguntar para Moisés. Pergunte para Moisés quando você chegar na eternidade, se você chegar antes de mim lá. Você fala para Moisés, Moisés, é mais fácil o quê? Abrir o mar ou caminhar 40 anos com aquele povo no deserto? Qual é mais fácil? Não tenho dúvidas que o Moisés vai dizer o seguinte para você, é mais fácil estender o cajado e abrir o mar do que caminhar com aquele povo no deserto. Por quê? Porque é mais fácil você viver nessa ideia do sobrenatural, do milagre, do que na realidade de servir ao próximo. Diante desse ponto, nós desafiamos a comunidade a fazer o seguinte: você é uma pessoa orgulhosa que deseja ser amada, reconhecida e admirada por suas virtudes, porque muitas vezes nós servimos as pessoas, nós trabalhamos em uma comunidade cristã, nós nos tornamos líderes de ministério, porque nós queremos simplesmente reconhecimento. Reconhecimento. Nós nos envolvemos em atividades humanitárias, porque nós queremos reconhecimento. Nós fazemos o bem, às vezes, camuflado por um sentimento de ser amado por aquilo que fazemos. Sendo assim, se isso é uma verdade, se você está buscando isso, saiba que você está adorando a si mesmo, está viciado em sua própria imagem. Então a única coisa que você precisa fazer é arrepender-se. Todo e qualquer líder da nossa comunidade precisa viver uma vida de arrependimento. Porque todo e qualquer líder da nossa igreja está sujeito a isso. Está sujeito a querer ser amado e admirado. Qual ser humano, meus irmãos e minhas irmãs, qual ser humano na face da terra não deseja ser amado e admirado? Mas isso não pode se tornar um Deus. Não pode ser a sua identidade. Nós desejamos. Mas isso não pode tomar conta do nosso coração. Quem não gosta de um bom elogio? Né? Quem não gosta de ser reconhecido? Reconhecido. Lembro até hoje que quando eu estava em Campinas, uma vez, estava descendo no meu prédio, eu morava num apartamento lá, sendo da cidade. Estava descendo no prédio. E daí o seu Daniel, que era o nosso porteiro, chegou e falou assim: ô seu Wellington, gostei lá da sua mensagem. Mas o seu Daniel não fazia parte da minha igreja. Pelo menos eu não via ir lá. Eu falei, mas o seu Daniel, aonde você ouviu a mensagem? Ele falou, ouvi no YouTube. E gostei, hein? Parabéns. Eu pensei comigo assim, já virei um influencer. Já pensei, assim, seu Daniel já é o cara que curtiu a minha mensagem. Já tem um like. Falta mais 1 milhão, mas estamos a caminho. Isso não pode tomar o meu coração. Eu não posso fazer as coisas que eu faço para que as pessoas me elogiem. Me deem um like, me admirem.
Eu preciso fazer o que eu faço para a glória de Deus, mesmo que ninguém me elogie. E daí ontem eu lembrava um grupo de pessoas da história de um outro cara que fazia parte da igreja que eu pastoreava em Campinas, o Paulo. O Paulo, ele servia no ministério de projeção da igreja. Projeção. E naquela época que ele servia no ministério de projeção da igreja, nós não tínhamos ainda esses softwares um pouco mais avançados, como ProPresenter, EasyWorship e tantos outros aí que existem no mercado. Era PowerPoint mesmo. PowerPoint. O Paulo, ele fazia uma coisa que não precisava fazer, mas ele fazia porque ele fazia para Deus. O Paulo, ele chegava junto com a equipe de adoração para o ensaio. Ele chegava junto com a equipe de adoração. Cerca de 2 horas antes do culto começar. 2 horas antes do culto começar. Ele chegava, ele sentava, ligava os equipamentos da projeção, e enquanto a equipe ia tocando, ele ia arrumando o PowerPoint para que ele não errasse no toque. E uma vez eu perguntei para o Paulo, porque eu chegava junto com a equipe ali para fazer a oração, para estar junto com o pessoal no ensaio. Paulo, mas por que você chega tão cedo? Ele falou, pastor, eu chego cedo porque se eu errar no toque, eu vou estragar o culto a Deus. E o culto a Deus precisa ser o melhor que nós podemos oferecer a Ele. Como eu tenho uma vida muito corrida, sou um empresário, a única vez que eu sirvo na minha escala, uma vez por mês, que eu sirvo na minha escala, eu vou servir da melhor forma que eu posso, para a glória de Deus. Eu falei, esse homem é crente, rapaz? É o homem da projeção? Chegando cedo? Fazendo aquilo que ninguém faz? Para a glória de Deus? Qual é a importância da projeção no culto? Muitas vezes nós esquecemos dela. Muitas vezes você conhece o hino ou a música de cor e você nem olha para a projeção. Mas o mais importante do que o que a comunidade está vendo, é o que ele faz para Deus e como ele faz para Deus, o que ele entrega. Porque muitas vezes, meus irmãos, nós fazemos bem feito quando nós somos olhados, não é verdade? Não parece isso assim? A gente só entrega com excelência quando nós somos olhados, vistos. E nós esquecemos que tudo que nós fazemos, tudo, independente do tamanho, é para Deus. Bom, diante disso, nós chegamos ao nosso terceiro ponto. E o nosso terceiro ponto é o seguinte: no caminho para a verdadeira excelência, somos surpreendidos pela grandeza do reino de Deus. No caminho para a verdadeira excelência, nós somos surpreendidos pela grandeza do reino de Deus. Então, perceba o texto bíblico a partir do capítulo 9, verso de número 38. Só deixa eu dar uma explicação do que está acontecendo aqui nos versos anteriores, verso de número 37. Jesus ele está ensinando os seus discípulos com uma criança. Então guarda isso. No versículo de número 37, Jesus está ensinando os seus discípulos aquele que é o maior. Quem é o maior? Quem é o maior? E para ilustrar quem é o maior, Jesus coloca uma criança no seu colo. E daí, se você está olhando, está lendo o texto de maneira corrida e com atenção, você vai perceber que no versículo de número 8 existe uma ruptura. De 38, desculpa. No versículo de número 38 existe uma ruptura. E João fala de algo que não tinha nada a ver com o que Jesus estava ensinando. Não é estranho? Por exemplo,
O Emerson está aqui contando para mim uma história muito importante, ou me ensinando algo sobre música. E ele está falando, e eu estou ouvindo, e de repente eu corto o que ele está falando sobre um assunto aleatório. O jogo do Guarani que acontece amanhã, segunda-feira, em Campinas. Não é estranho? Pergunta: os discípulos estavam acompanhando o ensinamento de Jesus? Sim ou não? Me parece que não. Me parece que os discípulos não estavam acompanhando o que Jesus estava dizendo. Eles estavam presentes, de corpo presente, estavam tomando uma dura, porque se você olha os versículos anteriores, Jesus está dando uma dura neles, pelo sentimento que existe no coração deles, mas eles não estavam atentos ao que Jesus estava falando com eles. Quantas vezes nós somos assim também, né? Quantas vezes nós estamos ouvindo a Deus, ouvindo o que Deus tem para nós, mas nós estamos dispersos, nós estamos pensando em outras coisas. Quantas vezes nós entramos numa comunidade cristã e nós estamos pensando já na pizza depois do culto? Ou no capítulo da série que você está esperando eu terminar aqui para você voltar a assistir. Porque domingo é dia de maratonar a série, né? Não é? É ou não é? É. Olha o pastor Guilherme dizendo, é dia de maratonar a série. É dia de maratonar. Sendo assim, muitas vezes a gente está com o nosso coração disperso, e isso estava acontecendo com Jesus, e a prova disso é essa conversa agora. Olha só, disse o João, vimos um homem expulsando demônios em teu nome, e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Jesus disse, não impeçam, disse Jesus. Ninguém que faça um milagre em meu nome pode falar mal de mim logo em seguida, pois quem não é contra nós está a nosso favor. Perceba o que Jesus está dizendo aqui, então. Veja, olha o que está acontecendo no texto que nós estamos lendo. Os discípulos estavam preocupados com outra coisa. Outra coisa, o quê? Um homem expulsava demônios em nome de Jesus. Espera aqui. O que aconteceu no capítulo de número 9, que nós já estudamos, que os discípulos não conseguiram fazer? Não expulsar o demônio. Os discípulos estavam muito injuriados com aquilo. Um homem aleatório. Nós não temos na história quem é esse homem, o nome dele, se ele fez parte de um grupo de discípulos de Jesus, se ele esteve quando Jesus pregou o Sermão do Monte, ou se ele foi curado por Jesus, nós não sabemos quem é esse nome. Nós temos essa única informação deste homem, cravado em um texto onde os discípulos não conseguiram expulsar um demônio. Por que os discípulos não conseguiam expulsar este demônio? Porque aqueles discípulos, os discípulos, segundo o próprio Jesus, não estavam jejuando e orando. Ou seja, eles não estavam dependendo de Deus, porque oração e jejum são disciplinas de dependência. Agora perceba, um homem aleatório tem essa dependência. Então aqui nós temos um ponto de ruptura do evento anterior, que reside uma oportunidade singular para o crescimento. É um ponto de ruptura. O texto está nos mostrando isso. E nesse ponto de ruptura, onde eles estão questionando o que está acontecendo, perceba-se o que os discípulos fazem. Este homem não é um dos nossos. Não é um dos nossos. O que os discípulos fizeram ao proferir essa frase? Aquilo que nós somos especialistas em fazer.
excluímos as pessoas. Mas não só excluir pessoas. Nós delimitamos a ação de Deus. Quem Deus pode usar? Quem Deus pode usar? Só nós aqui. Você tem dúvida que Deus só usa presbiteriano? Você não tem nem dúvida nenhuma. Deus só usa presbiteriano. Se você for em qualquer outra igreja, é tudo fake. Deus só fala aqui. Deus só fala aqui. Você fica assistindo outras igrejas por aí no YouTube, que eu sei, pode confessar o pecado, vai. Brincadeira. Mas era isso que esses homens, esses discípulos estavam dizendo. Então perceba, toda tentativa humana é de reduzir Deus a um objeto exclusivo de seu próprio interesse ou de seu grupo, limitando assim seu poder e influência, restringindo a graça, erguendo barreiras e muros, em vez de promover a inclusão. Eles estavam construindo barreiras. Não, esse homem não pode expulsar demônios ou fazer milagres em nome de Jesus. Agora, como que Jesus trata isso? E é interessante, como que Jesus olha para essa situação? Jesus olha para os discípulos e diz: não impeçam. E eu gostaria de estar lá nessa hora. Você não gostaria? De estar olhando para a cara do discípulo, do João que perguntou? Ele deve ter caído o queixo, no mínimo. Cara no chão. Todos os discípulos provavelmente tinham a ideia de que eles seriam elogiados pelo zelo deles. Olha, Jesus, nós estamos cuidando aqui do seu ministério. Somente nós aqui, do seu grupo seleto, os escolhidos, podem falar em teu nome, podem expulsar demônios. Daí Jesus quebra, mais uma vez, meus irmãos, mais uma vez Jesus quebra toda e qualquer expectativa desses religiosos. A vida desses discípulos com Jesus talvez foi mais difícil que a nossa hoje. Porque Jesus quebrou mais uma vez a expectativa deles. Eles pensavam, Jesus ele vai falar, olha, parabéns, maravilha, vocês impediram. Mas Jesus disse, não impeçam. E daí Jesus continua. Ninguém que faça um milagre em meu nome pode falar mal de mim. Perceba então o que Jesus está dizendo. O poder e a graça não reside na pessoa, no discípulo, no servo, mas sim em seu Senhor e Mestre. De uma vez por todas, não somos nós, é Ele. É Ele. É quem está em Cristo. Se você tiver a curiosidade, você olha as epístolas de Paulo e conta quantas vezes Paulo fala em Cristo. A expressão em Cristo, nas epístolas de Paulo, aparece mais de 400 vezes. Todas essas vezes que a expressão em Cristo aparece, está falando da obra de Cristo em nós e através de nós. E tudo é feito em Cristo e para Cristo. Então não é fulano de tal. Não é o pregador X. Não é a igreja Y. É o Cristo. É o Cristo. Então você pode ter a preferência por tal pregador, ou por tal igreja, por tal movimento de louvor, se você gosta de hino, se você gosta de cânticos, se você gosta de bater palma ou não de bater palma, se você gosta de levantar a mão ou não gosta de levantar a mão, se você gosta de pregador que grita ou se você gosta de pregador que prega sentado. Não me interessa. Não me interessa. Qualquer uma dessas características são características pessoais. São escolhas suas. E às vezes escolhas culturais da própria igreja. Mas o mais importante, gente, é que se nós estamos em Cristo,
O mais importante, se o pregador é um pregador cristocêntrico, que ao pregar ele aponta para Cristo. Se aquela igreja, apesar de todos os seus defeitos, e nós sabemos aqui, nós somos uma igreja honesta. Nós sabemos, nós temos defeitos. Está na hora da gente botar a placa lá na frente. Proibida a entrada de pessoas perfeitas. Aqui só entra gente lascada. Só entra gente lascada. Porque no Evangelho é isso. Porque é Cristo. E perceba, Paulo, ele falou a mesma coisa em Filipenses. De maneira diferente, lógico, mas ele falou, perceba, no capítulo 1, dos versos de 15 a 18, é verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fizeram por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas que importa? Olha a maturidade do apóstolo Paulo. Que importa? Qual é os motivos internos da pessoa? Que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso eu me alegro. De fato, continuarei a me alegrar-me. Porque o que Cristo está sendo feito, está sendo feito. Independente da intenção da pessoa. Muitas vezes nós julgamos as intenções das pessoas como se nós fôssemos deuses. Já percebeu? Nós olhamos, nós só conseguimos ver a casca das pessoas. A não ser que você tenha um poder que eu não tenho. Que você consiga ver o coração da pessoa. A Bíblia me afirma que somente Deus consegue ver o coração da pessoa. Aquilo que nós vemos, aquilo que nós conhecemos de alguém, é somente o que a pessoa permite que nós conheçamos. Rubem Alves, em uma crônica dele, no antigo jornal Correio Popular de Campinas, porque acho que nem existe mais, mas o Rubem Alves tinha lá uma crônica, uma coluna, todo sábado. E ele falava sobre relacionamentos. E uma das coisas que ele falou, como um bom matuto, mineiro, ele falou que para você conhecer uma pessoa, você precisa comer um saco de sal com essa pessoa. Quanto tempo leva para você conhecer uma pessoa? Coma um saco de sal com ela. Quanto tempo leva para você comer um saco de sal? Faça um teste. Chegue na sua casa, pegue uma colher de sopa, isso se você não for hipertenso. Pegue uma colher de sopa, encha de sal, finja que é açúcar nos primeiros 5 minutos, 5 segundos, e enfie na sua boca. E segure, não engula, pelo amor de Deus. Segure lá um tempo. Daí você vai me dizer quanto tempo vai levar para você conhecer alguém. E muitas vezes, eu e você, batemos uma foto de uma fala, de uma atitude de uma pessoa e nós já julgamos essa pessoa. Já rotulamos essa pessoa. Agora veja a maturidade do apóstolo Paulo. Não me importa qual é o sentimento deles. Pouco me importa se eles estão pregando Cristo
por ganância, por falsidade, por status ou por não status, não me importa. O importante é que Cristo está sendo pregado. Cara, isso não é legal? Não me importa. Não me importa o que está acontecendo, o importante é que Cristo está sendo pregado. E essa é a maturidade que nós devemos buscar. O quarto ponto da mensagem que começou pela manhã é esse: no caminho para a verdadeira excelência, somos desafiados a cuidar profundamente uns dos outros. Olha o que diz os versos seguintes, verso de número 41. Eu lhes digo a verdade. Quem lhes der um copo de água em meu nome, por vocês pertencerem a Cristo, de modo nenhum perderá a sua recompensa. Olha o que acontece. Primeira coisa que nós vemos aqui. Eu lhes digo a verdade. Mais uma vez, Jesus ele lança a palavra amém. Quando Jesus começa um discurso com amém, ele está declarando uma verdade incontestável ou proclamando uma promessa com absoluta autoridade. Jesus ele começa essa tradução, eu lhes digo a verdade, a verdade é um amém. É um amém, lá no grego. Ou seja, ele está dizendo, em verdade, isso vai acontecer, isso é incontestável. O que é incontestável? A promessa no final. Qual é a promessa? De modo nenhum perderá a sua recompensa. Essa promessa nós não temos quando será colocada. Vou deixar bem claro isso para você. Essa promessa a gente não sabe quando será realizada. Seja no fim da história escatológica ou no presente momento, aquele que promete é fiel para cumpri-la. Esse é o importante. Então Jesus ele fala o amém, em verdade, ele dá a promessa para o povo. Mas o que a gente precisa fazer? Está no meio do texto. Quem lhes der um copo de água em meu nome, por vocês pertencerem a Cristo. Perceba, o que Jesus está dizendo? Abençoamos em nome de Cristo e somos abençoados pelo poder do nome do Cristo. Nós abençoamos quem lhes der um copo d'água em nome de quem? Em nome de Cristo. Em nome de Cristo. E você, você recebe essa bênção não por causa do seu mérito, mas você recebe isso porque você pertence a quem? A Cristo. Isso aqui nos revela o cuidado mútuo. Amem uns aos outros, suportem uns aos outros, ouçam uns aos outros. Orem uns pelos outros. O que me leva a orar por alguém que eu não conheço? O que me leva a servir alguém que eu não conheço? O que me leva a amar alguém que eu não conheço? Que eu não tenho a mínima intimidade? Somente Cristo. Somente Cristo. Então, em Cristo eu amo. E por que eu amo em Cristo? Porque Cristo eu conheço. É por isso que a gente consegue amar aquele que não é amável com a gente. Como que eu consigo amar a pessoa que não é amável comigo? Porque todo mundo aqui conhece alguém que não é amável. É verdade ou não é? Você conhece alguém que você tem dificuldade de amar. Você conhece alguém que, se ele entra pela porta, você sai pela outra. Pode ser a sua sogra, pode ser o seu cunhado, pode ser o seu vizinho. Pode ser o seu patrão. Pode ser o seu pastor. Pelo amor de Deus, está amarrado. Tem alguém que você não consegue externar misericórdia com essa pessoa. Como você faz isso? Você faz isso
em Cristo. E por que você faz isso em Cristo? Porque Cristo te amou de maneira soberana. Porque em Cristo e conhecendo a Cristo, você sabe que em Cristo e conhecendo a Cristo, aquela pessoa que você não ama, por incrível que pareça, o Cristo morreu por ela e a ama. Então você olha para aquela pessoa e apesar do seu sentimento, daquela dor de barriga, daquela amarração no estômago, tomar conta de você, de maneira intencional você a ama. Porque você conhece aquele que ama aquela pessoa. E porque você serve àquele que ama aquela pessoa. É o que o texto bíblico nos mostra. Se você, então, deseja caminhar em excelência, você precisa amar o próximo como a si mesmo, mas amar o próximo como a si mesmo em Cristo. A gente não consegue amar o próximo como a nós mesmos fora de Cristo. Porque se a gente tentar amar o próximo como a nós mesmos fora de Cristo, é esforço humano. É esforço humano, é religiosidade. Eu só consigo amar o próximo como a mim mesmo em Cristo. Em Cristo. Sendo assim, partimos para o último ponto. Olha só. Coisa interessante, né? É a parte que vocês mais gostam, não é? Quando eu falo assim, último ponto. Só que você sabe que falta ainda 30 minutos para acabar, né? E mais 10 de apelo, então... Estou brincando, não é tudo isso não. No caminho para a verdadeira excelência, devemos compreender que o discipulado tem um custo significativo. E aqui está uma das coisas que talvez a igreja perdeu de vista. Perdeu de vista. O discipulado tem um custo. O discipulado tem um custo. Tudo é de graça, a salvação é de graça. Mas a partir do momento que você entra no discipulado de Cristo Jesus, que você se torna um discípulo, existe um custo. Um custo de transformação pessoal. Um custo onde o Espírito Santo vai trabalhar a sua vida para que você se torne a pessoa que Cristo deseja que você se torne. Sendo assim, perceba essas realidades. Primeira, incentive as pessoas a cultivarem uma fé genuína em Cristo, em vez de desencorajá-las. Daí, vocês lembram? Jesus pegou o pequenino, a criança, colocou no meio e começou a ensinar os discípulos quem era o maior, certo? Verso 37. Verso 38, os discípulos fazem o quê? Dão uma perdida em Jesus, ou tentam. Tentam dar uma conversa em Jesus. Olha o que acontece no verso de número 42. Se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, seria melhor que fosse lançado no mar, como uma grande pedra amarrada no pescoço. Mais uma vez, Jesus retoma o tema que ele foi interrompido. Os discípulos interrompem Jesus, Jesus retoma o tema e ele diz o seguinte: olha, se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, seria melhor que fosse lançado no mar com uma pedra, com uma grande pedra amarrada aonde? Amarrada aonde? No pescoço. Jesus está chamando os seus discípulos a inspirar pessoas a seguir o Evangelho e não a desencorajar pessoas. É o que Jesus está fazendo. Jesus está falando para os seus discípulos: vocês precisam inspirar pessoas e não desencorajar pessoas. Porque o que aconteceu no verso anterior? Tinha uma pessoa fora do grupo
que estava fazendo algo em nome de Cristo, o que eles fazem? O que eles fazem? Tentam impedi-la. Daí Jesus diz, olha, esses pequeninos, aqueles que não fazem parte desse grupo, vocês que são maduros, vocês não podem desencorajar as pessoas. Vocês não podem. Porque seria melhor você amarrar uma pedra no seu pescoço e jogá-la rio abaixo. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. É uma pergunta séria para você que se considera discípulo de Jesus. Você que está começando agora, está chegando, conhecendo a igreja, conhecendo a teologia reformada, ok. Mas você que já faz tempo na nossa igreja, que já caminha com a gente já há algum tempo, eu preciso fazer essa pergunta para você. Você é alguém que inspira pessoas a caminharem com Cristo? Ou você desencoraja as pessoas? Você é alguém que inspira pessoas? Que quando as pessoas estão perto de você, elas sentem que estão perto de alguém que ama o Evangelho de Cristo Jesus? Você encoraja as pessoas? Você inspira as pessoas? Ou você desencoraja elas com a sua forma de viver? Porque perceba o que Jesus faz nos movimentos do texto. A forma com que os discípulos veem o reino de Deus desencoraja as pessoas de andarem com Cristo. Há alguns dias atrás, nós pregamos sobre a expulsão do menino endemoniado. Jesus está no Monte da Transfiguração. Jesus desce do Monte da Transfiguração. Vocês devem lembrar o que nós conversamos aqui. Jesus desce do Monte da Transfiguração. Jesus desce do Monte da Transfiguração e encontra uma discussão entre discípulos e fariseus. Jesus pergunta, o que está acontecendo? Um homem levanta a mão do meio da multidão e diz, eu trouxe o meu filho que é endemoniado desde criança, o Espírito pega ele joga ele no fogo, joga ele na água, quase tenta matá-lo. Eu entreguei ele aos seus discípulos e os seus discípulos fizeram o quê? Não conseguiram expulsar o demônio. Daí Jesus manda chamar o menino. O pai do menino olha para Jesus e, diferente de toda e qualquer cura que existe no Evangelho de Marcos, o homem duvida da capacidade do Cristo de curar o menino. Não é isso? Será que você pode curar? Em outras palavras, será que você é capaz de curar? Daí Jesus olha para ele e fala assim, se posso, tudo é possível àquele que crê. A pergunta é, por que o homem estava decepcionado com a fé? Porque os discípulos do mestre não jejuavam e não oravam. Porque os discípulos do mestre não dependiam do mestre. Porque os discípulos do mestre estavam juntos do mestre, mas ao mesmo tempo distante do mestre. Você percebeu? Você pode andar a vida toda em uma comunidade cristã e você pode estar longe de Cristo. Você pode fazer parte de um ministério de louvor e estar longe de Cristo. Você pode ser líder de uma comunidade cristã e estar longe de Cristo. Porque aqueles 12 homens, eles caminhavam com quem? Com o próprio Cristo. E não sei se vocês percebem as tensões do texto. Porque
Um homem que não tem nada a ver com os discípulos, aquele homem ele faz o quê? Ele expulsa demônios e faz milagres em nome do Cristo. É para envergonhar os discípulos ou não? Sim ou não? A pergunta é se nós somos assim também. Se nós inspiramos as pessoas, ou se nós desencorajamos as pessoas. Uma segunda coisa que o texto me mostra, que para tornar-se um encorajador na fé, comece por você mesmo e descarte tudo o que impede, o que te impede, mesmo que seja de grande valor. Veja o que Jesus continua a dizer aos seus discípulos nesse ensinamento. Se a sua mão o fizer tropeçar, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado do que, tendo as duas mãos, ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga, e onde o verme não morre, e o fogo não se apaga. Se o teu pé fizer tropeçar, corte-o. É melhor entrar na vida aleijado do que ter os dois pés ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Se o seu olho o fizer tropeçar, arranque-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho do que, tendo os dois olhos, ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Por 3 vezes, Jesus diz, arranque. E você, se você caminha comigo aqui, você sabe que toda vez que Jesus fala 3 vezes, é que o ensino é sério. Arranque. Arranque. Corte. Tire. E eu sei, não se turbe o vosso coração. Jesus lança 3 poderosas hipérboles para nos alertar sobre o perigo do pecado para os outros e para nós mesmos. É uma hipérbole. Jesus não está dizendo para você arrancar, mas Jesus está dizendo o quê? Que você deve arrancar o mal pela raiz. Você não brinca com o mal. Você não alimenta o pecado. Você não guarda o pecado. Você erradica o pecado. Você o elimina. Você o corta. Você não tem ele como estimação. Perceba o que o São Stornes diz. Ele diz o seguinte: quase nenhum pecado sai do seu coração que não tenha primeiro entrado pelos seus olhos. Nossos membros externos são apenas os instrumentos que empregamos para satisfazer a luxúria que emerge de dentro. O que nosso Senhor está advogando, portanto, não era uma mutilação física literal em si mesmo, mas uma negação moral implacável. Não é uma mutilação, mas a mortificação, o caminho da santidade que ele ensinou. Você não brinca com o pecado. Você não alimenta o pecado. Você vai e você o corta. Você o retira. E por que você faz isso? Porque durante 3 vezes, Jesus fala de algo que nós não gostamos de tratar dentro da teologia. Jesus fala do quê? Do inferno. Jesus fala do inferno. 3 vezes. 3 vezes, assim como ele falou 3 vezes para cortar o pecado, Jesus fala sobre o inferno. E veja, Jesus falou mais sobre o inferno do que qualquer outra pessoa na Bíblia. Inferno é a palavra do Novo Testamento usada para o lugar de punição escatológica. Agora, deixa eu falar para vocês. Porque tem algumas pessoas que advogam. Mas a palavra inferno não é latim. Eu sei disso. Por quê? Porque a palavra grega, Gehenna, vem do hebraico Geniron, que significa Vale de Rinom. Vale de Rinom está ao sul de Jerusalém, onde o rei Acás, 2ª Crônica, capítulo 28, verso de número 3, e o rei Manassés,
Segunda Crônica, capítulo 33, verso de número 6, ofereceram sacrifícios de crianças aos deuses pagãos, Moloque. Então perceba, o Vale de Rinom era um lugar onde os reis pagãos de Israel ofereciam o quê? Sacrifício de crianças. Declarado este vale impuro, por quem? Por Josias. Segunda Reis, capítulo 23, verso de número 2, tornou-se o local para queimar lixo e para dispor de cadáveres. Você pode ver isso tanto em Isaías 66, quanto em Jeremias 31. Os profetas proclamaram oráculos de condenação sobre ele, sobre o Gerena. Tornou-se um símbolo de julgamento final, então. É um lugar de fogo inextinguível, segundo Mateus, capítulo 3, verso de número 12, Marcos 9, 43. Um lago de fogo e enxofre, como diz Apocalipse, capítulo 20, verso de número 10, 14 e 15. De fogo interno, como diz Mateus, capítulo 18, versos 8 e 9. 25, capítulo 25, verso de número 41. Uma fornalha de fogo, uma escuridão exterior. É uma punição eterna, eterna. Somente Deus tem o poder de lançar o corpo quanto a alma ao inferno. Segundo Lucas, capítulo 12, verso de número 5. Pela primeira vez, Jesus olha para os seus discípulos e diz assim: não dá para vocês brincarem com o pecado. Não dá para vocês brincarem com o pecado. Não dá para vocês alimentarem o pecado. E eu não estou discutindo com vocês em qual momento ou como essa punição eterna se desenrola. Porque o desenrolar da punição eterna é com Deus, não é comigo. A única coisa que eu sei, biblicamente falando, é que essa punição eterna, ela é real. Como Deus vai operá-la, é da economia de quem? De Deus. No entanto, ela fala que ela é real. A pergunta é, você brinca com o pecado? Você brinca com o pecado? Aqui eu queria então te dar 3 desafios para você. Primeiro, ao sermos surpreendidos pela grandeza do reino de Deus, cultivamos um coração grato, reconhecendo que tudo o que somos e alcançamos é um presente de Deus e respondemos com gratidão em todas as áreas de nossas vidas? Ao sermos surpreendidos pela grandeza do reino de Deus, nós nos abrimos para essa grandeza ou nós queremos fechar isso para nós? Nós somos gratos por essa grandeza e podemos ver que Deus atua em todos, em quem Ele quer, em quem Ele quer, sem distinção. Sem distinção. Deus na história, Ele usa quem Ele quer, porque tudo é dele. Tudo é dele. Você recebe isso com gratidão ou você fica preocupado porque você não é o escolhido, o único escolhido? Uma segunda realidade, nós somos desafiados a cuidar uns dos outros de forma profunda. Isso significa estar atento às necessidades dos outros, encorajando, apoiando e insistindo em relacionamentos saudáveis. Ao fazê-lo, não apenas promovemos nosso crescimento pessoal, porque toda vez que você se relaciona de maneira profunda com alguém, você cresce. Toda vez que você serve em uma comunidade cristã, você cresce. Toda vez que você faz isso, a sua fé aumenta. Mas também fortalecemos a comunidade.
refletindo o amor e a preocupação de Cristo com as nossas vidas. Por último, devemos compreender que o discipulado tem um custo significativo. Assim como um viajante se prepara para uma jornada árdua, devemos estar prontos para renunciar os confortos temporários e investir tempo e energia na busca pela santidade e pela maturidade espiritual. Se Deus falou ao seu coração nessa noite, eu gostaria que você fechasse os seus olhos e falasse com Deus. Com Deus. Se Deus tocou através de qualquer palavra, frase, momento dessa pregação, esse é o momento de você falar com Deus. De você talvez se arrepender, talvez você esteja brincando com o pecado. Você já sabe o que você precisa arrancar, deixar na sua vida. Mas você não tem coragem. Porque afinal de contas, o pecado não ofende mais o seu coração. Ofende a santidade de Deus, mas não a você. Não a você. Talvez esse seja o momento, o dia que Deus escolheu para você tratar de maneira séria o seu pecado. Talvez hoje é o dia de você tomar uma decisão de servir a uma igreja de maneira séria. Vou servir de maneira séria. Vou servir com o que eu tenho, uma vez por mês, 2 horas nesse mês. É o tempo que eu tenho, mas eu vou fazer isso para a glória de Deus, para a glória de Deus. Para que Deus seja honrado, glorificado. Vamos orar, meus irmãos? Pai, nós queremos te agradecer, porque o Senhor se faz presente. Pela fé, o Senhor se faz presente nos elementos da ceia, Senhor. E sendo assim, este sacramento é cura para as nossas almas cansadas. Nesse sacramento, ó Deus, nesse sinal visível de uma graça invisível, nós podemos experimentar do teu amor, da tua graça, da tua bondade, ó Deus. Nós podemos reconhecer que apesar da nossa indignidade, Cristo Jesus, no seu sacrifício, na sua morte, nos perdoou e nos tornou dignos. É motivo de gratidão a Deus. Saber que nós não temos o peso dos nossos pecados nos nossos ombros, porque eles estavam em Cristo. E podemos ter vidas livres em Cristo. Porque em Cristo nós somos salvos para a glória do Senhor, Pai. Nós somos gratos por aquilo que o Senhor fez nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Vamos receber a bênção? Pai, muito obrigado pelo teu amor em Cristo Jesus e por aquilo que o Senhor fez em nós, ó Deus, através da tua palavra, e por aquilo que o Senhor vai fazer em nós através da tua palavra, Deus. Pai, nós pedimos que o Senhor derrame da tua graça e do teu amor sobre nós, nos sustente com essa palavra, Pai. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém.